Muito bem, muito bem. Vamos começar falando do Palmeiras, então. Palmeiras que se representou ontem à noite, né? Após um período de férias. Já começou a pensar nessa temporada. A novidade foi, como dissemos aqui, a presença do Marlon Freitas, já lá na academia, junto com os demais jogadores, né? O primeiro reforço do clube nesse ano. A delegação do Palmeiras dormiu no CT e agora pela manhã os jogadores foram submetidos a exames médicos, né? A ausência na representação ficou por conta do Abel Ferreira. Ele volta amanhã, né? Porque ele ficou um tempo a mais, depois que o Palmeiras saiu de férias. Já tinha combinado com a diretoria que ele ficaria um tempo a mais, exatamente planejando essa temporada de 26, né? Então, como ele saiu depois de que os jogadores entraram em férias, ele tá voltando um pouquinho depois, também um pouquinho, né? Se representaram ontem à noite, na terça-feira. Todo ano ele faz isso, né? Ele sempre um se reapresenta mais, uns dias a mais, né? Porque ele fica lá em Portugal, né? Sempre resolvendo suas coisas, fica o ano todo fora. Então ele sempre se reapresenta com os dias ali a mais, com um certo atraso e sempre combinando com a diretoria do Palmeiras. Não muda absolutamente nada, porque, como dissemos, eles se representaram ontem à noite, hoje fazem exames médicos, então amanhã efetivamente começa o trabalho em campo com o Abel já dirigindo, né, os jogadores. Lembrando que no final do ano o Palmeiras já tinha garantido a permanência do Bruno Fux e do Marcelo Lomba. Lomba, o goleiro, tinha contrato até dezembro, né, e o Bruno Fux estava emprestado pelo Atlético Mineiro, foi comprado pelo Palmeiras e o goleiro teve o vínculo estendido por um ano. E o Aníbal Moreno, né, e o lateral direito Gilberto saíram do Palmeiras. O primeiro foi vendido para o River Plate, o Aníbal, né? Enquanto o Gilberto, que é uma das joias e das promessas do Palmeiras, ele foi emprestado para ganhar experiência, foi para o Atlético Paranaense e retorna no final do ano para o Palmeiras, né? Já o Caio Paulista, rapaz, e o Rômulo, que é uma eterna promessa que não deu certo, depois de ter feito um campeonato paulista pelo Novo Horizontino muito bom e tal, mas dele que foi pro Palmeiras não deu certo. Caio Paulista foi pro Grêmio, né? Saiu do Atlético Mineiro e foi reemprestado pro Grêmio até o final da temporada, com opção de compra, e o Rômulo renovou seu vínculo de empréstimo com o Novo Horizontino. Lembrando que o Inter Miami dos Estados Unidos encaminhou a contratação do Mikael por empréstimo, né, com opção de compra, e deve estar fechando essa negociação nos próximos dias. O Mikael chegou no Palmeiras com um contrato de 5 anos, né, e o Palmeiras desembolsou 5 milhões de dólares na ocasião, né, cerca de 20 milhões de reais, 28 milhões na época, né, pegou 80% dos direitos econômicos do Mikael. O Mikael não agradou, começou bem, mas eu acho que a derrocada dele foi no Mundial de Clubes, onde ele não foi muito bem, aí começou a cair de produção e caiu meio que em desgraça com o torcedor, com a comissão técnica, enfim, teve uma queda grande, aí a diretoria achou por bem emprestá-lo. Ele disse que não queria ser emprestado para nenhum clube do Brasil, e assim foi feita a vossa vontade, né? Vai jogar, muito provavelmente, então, no time do Messi, lá no Inter Miami. Movimentações, por enquanto, o Palmeiras tem um elenco que, como disse o Abel, em formação de 25, então estava em formação em 25, está pronto em 26. Então você só tem que fazer contratações pontuais. E pelo jeito é isso que vai acontecer, né, gente? Pelo menos é o que a gente tá vendo aí, né? Em cima disso, eu quero saber de vocês, primeiro falar do Caio Paulista, né, que parece aquela brincadeira da nossa infância, batata quente, né? Você vai passando pro outro, assim, o problema, entendeu? Agora foi pro Grêmio, vamos ver se lá ele consegue desenvolver alguma coisa. Mas eu queria saber de vocês se o Palmeiras tem mais alguma carência, porque chega o Marlon Freitas aí, que vocês estavam falando, é um baita jogador, né? O São Paulo queria também o Marlon Freitas. Tem o Paulinho, que deve, enfim, esse ano jogar, né? Depois de praticamente um ano inteiro aí em recuperação. Falta alguém para esse time do Abel? Bom, pra mim, falta ainda, tá? Eu acho que, assim, o Palmeiras ele ainda vai atrás de um zagueiro, porque o Mikael, ele, como disse o Marcelo Lima, ele começa muito bem, depois ele perde a confiança na Copa do Mundo de Clubes e é ladeira abaixo. Então, o Palmeiras provavelmente vai tentar uma peça forte ali, tendo em vista que o Murilo já não vive o auge com a camisa do Palmeiras, não viveu na última temporada, e o Gustavo Gomes, ele tá ficando mais velho, né? Cada vez mais velho, mas ainda assim é o principal zagueiro do Palmeiras hoje. Eu acho que na primeira volância também tem uma carência ali, como disse o Sgrilles, dá para você jogar um Evangelista com o Marlon Freitas,
Não tem ali nenhum primeiro volante, mas são 2 segundos volantes e com uma dupla de meias ali você consegue eventualmente proteger bem a zaga. Hoje 5, né? Vai começar a temporada com o Emiliano Martínez e com o Luiz Pacheco, que é uma joia da base. Sim, 17 anos. Tá sendo utilizado e tal. Os números 5, como diz o Abel, são os 2 agora, né? Para começar, mas provavelmente aí resta saber se vão contratar, como você tá lembrando, ou se vão deixar ali mesmo os que já tem para atuar de vez em quando como um pouco mais recuado, né? O Pacheco ele jogou no ano passado, né? Ele fez a estreia como profissional. Ele teve pouco tempo, é um jogador de 17 anos, não dá para saber, né, se ele vai conseguir evoluir o suficiente para se tornar uma peça importante, mas eu acho que não é o perfil tanto do Abel confiar num jogador tão jovem ali para uma cabeça de área, né, como um atleta de 17 anos. Agora, em relação aos reforços, o Gilberto, eu acho que tem muito torcedor palmeirense que gostaria de ver ele atuando no profissional. E ele foi emprestado, né? E você tem o Gia e o Kelvin. Para mim, ali na direita, não tá 100% fechado, né? Sinceramente. Na esquerda, você tem um Piquerez, que foi mal na temporada passada, mas que é um jogador que ele é ídolo, que ele tem uma qualidade técnica muito boa. Então, na minha opinião, respondendo o que você perguntou, Danilão, para mim, o Palmeiras ele teria que ir atrás de um zagueiro para, eventualmente, se tornar titular no futuro próximo. Teria que ir atrás de um lateral direito, sim, para mim. Kelvin e Giai não convenceram 100%. Um primeiro volante, né, porque não dá para confiar ali em M e no Pacheco. E o Marlon Freitas, ele quebra um galho na primeira volância, apenas, assim como o Evangelista. E um atacante também, porque a gente não sabe a condição do Paulinho. Então, eu no lugar ali da direção do Palmeiras iria atrás de um atacante, um segundo atacante, né? Ou mesmo um centroavante para ser reserva do Vitor Roque, mais de qualidade. Algumas carências existem na minha visão ali ainda no Palmeiras. Eu acho que nem contratação, mas eu acho que resgate de alguns jogadores que já foram contratados, que brilharam em algum momento na temporada, mas que caíram aí, tiveram queda técnica ou se machucaram. O Lucas Evangelista, quando estava se adaptando, acabou se lesionando. Teve a baixa técnica também do Facundo Torres, de outros jogadores. Então, se algum desses atletas, até mesmo o Maurício, se esses atletas conseguirem performarem e também superarem o histórico também de lesão, por exemplo, o próprio Paulinho, eu acho que os reforços estão dentro do elenco do Palmeiras e são reforços importantes. Mas é claro, se você precisar de um 5 também efetivo, que é da posição, é claro que é uma boa saída, mais um zagueiro, mas eu acho que a resposta está dentro do próprio elenco, porque tem jogadores que podem melhorar, que podem performar, já fizeram isso no Palmeiras, mas não conseguiram aí manter a sua efetividade em 2025. Muito bem. Bom, vamos ouvir então o Marlon Freitas, né? O reforço do Palmeiras até agora. Ele falou pra TV Palmeiras, né? Da felicidade de vestir a camisa do Palmeiras. Sempre sonhei em jogar no Palmeiras. Em qualquer clube, né? Sempre sonharam, sempre né? sonhei em jogar aqui. Tá certo. Então, vamos Haja sonho também, Haja sonho. Vamos ouvir o Marlon Freitas. Primeiro, né? Acho que agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo que ele tem feito na minha vida. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Como você falou, tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo, né? E eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós, né? E eu estou muito feliz, né, de desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso, né, para poder jogar no Allianz, né, a favor, né, a torcida, enfim, conhecer meus companheiros também, né, os funcionários, né, conhecer como o clube funciona também, né, todos falaram muito bem do clube, então assim, eu estou muito feliz de estar aqui e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Só em relação a esse sonhei jogar no Palmeiras, etc., do Marlon Freitas, que é meio padrão, mas vale destacar que o Marlon Freitas, quando ele recebeu a ligação do Abel e depois essa proposta do Palmeiras, ele se reuniu com a direção do Botafogo e ele meio que expressou o desejo, ele falou, eu quero me transferir para o Palmeiras. A proposta financeiramente não era ruim para um jogador de 30 anos e ele abriu mão de 10% que ele teria direito para facilitar essa negociação. Isso não é comum. Por exemplo, no Santos, o Gabigol, ele não abriu mão de nenhum centavo do salário dele para fechar com o Santos. Ele bateu o pé. E o Marlon Freitas, ele abriu mão de 10% que pertencia a ele, logo o valor pago pelo Palmeiras foi integralmente para o Botafogo. Então, assim, ele teve um movimento, não é só na fala, digamos assim, o meu sonho é jogar no Palmeiras, ele de fato demonstrou que ele queria muito jogar no Palmeiras. O Gabigol é diferente, completamente diferente. Como a gente disse aqui, o Gabigol ele tem um contrato com o Cruzeiro
que vai lhe render até o final de 2028 100 milhões de reais. Ele não vai jogar dinheiro fora. Então ele tá na dele. Todo mundo sabe que ele não se bica com o Tite. Todo mundo sabe. Então era meio óbvio, né, que ele não ficaria no Cruzeiro. Falou, vou sair... Que paguem o meu salário. Ninguém vai pagar o salário, então empresta pagando meio. Pro Cruzeiro é mais barato, né, Danilo? Sim, pagar não, metade do que pagar tudo. Exatamente. E outra, né? O Marlon Freitas Mas o Marlon também poderia ter falado isso. Falado, não, eu quero minha parte, eu quero os meus 10%. Ah, mas Só que mas ele aí tá era uma vindo pro negociação Palmeiras, definitiva, entendeu? é diferente. Só que ele tá vindo para um Palmeiras, né? Como a gente sempre tá falando aqui. O Palmeiras é um time que esse ano vai disputar tudo novamente. Inclusive, o Palmeiras se estreia no sabadão às 8h30, Palmeiras e Portuguesa e Palmeiras. Já queria perguntar pra vocês, Palmeiras é o time mais pressionado pra ser campeão paulista? Acho que sim, não é? Acho que pra tudo, né? Junto com o Flamengo, acho que não muda muito o cenário. Aliás, muda. O cenário esse ano muda porque eu acho que vai entrar um clube pra encher o saco dos dois, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro já ficou em terceiro ano passado, tá se reforçando legal, tá tentando trazer o Gerson do Zenit, não tá fácil, mas tá tentando. Eu acho que o Cruzeiro pode encher o saco do Flamengo e do Palmeiras. Mas e fora isso, nós vamos de novo ter um ano com Cruzeiro e Palmeiras rivalizando o Flamengo, Palmeiras e Flamengo rivalizando pelos principais títulos da temporada. E eu vejo não só em título, eu vejo em clássico também. Porque para muito torcedor palmeirense doeu muito mais perder, por exemplo, o Corinthians 2 vezes do que não conquistar títulos. Então tem muito torcedor que lembra. Para um time quebrado, perdeu lá a Copa do Brasil, tudo bem, eu tinha outras melhores competições, Paulista. Então a sequência, eu acho que ele vai ficar pressionado não só em títulos, mas também questão com os rivais aí em clássicos. Quarta-feira que vem, dia 14, segunda rodada do Paulista, já tem Palmeiras e Santos, já tem clássico paulista aqui pra gente acompanhar.